Fala, torcida rubro-negra, bem-vindos mais uma vez ao Minha Seleção é o Esporte. Ontem, infelizmente, perdemos mais um clássico, dessa vez para o Náutico em plena Ilha do Retiro. O técnico Pepa, na coletiva pós-jogo, ressaltou o espírito de luta da equipe, apesar da derrota, e fez um pedido à imprensa e à torcida. Acreditem em nós, vamos dar a resposta, ainda nesse campeonato. Fique agora com a coletiva, na íntegra, do técnico Pepa, e logo após vou fazer uma análise da partida do Leão. Professor, boa noite. Boa noite. É conhecido que o Náutico vem jogando os seus campeonatos, torneios aí, com um fechamento de blocos ali pelo meio. E eu queria entender pelo senhor o que é que aconteceu que o Sport ficou, aspas, está na palavra, perdido sem outra opção nesse sentido. E como você faz sempre essa análise no final, o que serviu de experiência hoje na derrota para o Náutico? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, serviu muita coisa, serviu aprendizagem, esta cobrança boa, temos de saber lidar com ela, temos de dar uma resposta muito melhor, muito mais tranquila com bola e acima de tudo temos que melhorar muito contra equipas baixas, contra equipas que baixam as linhas, que aproveitam cada bola como se fosse a última e nós aí temos que crescer muito, temos que continuar a crescer, temos que acima de tudo melhorarmos na nossa transição e na frieza, na paciência com bola e acima de tudo também no último terço. Mais uma vez fomos uma equipa precipitada e na primeira parte estávamos com muito jogo interior, um jogo muito afunilado. Abrimos no segundo tempo, no segundo período, foi melhor, muito mais bola, mas a bola não chega. Temos que aproveitar melhor essa posse de bola. Esse critério no último terço, temos que ter mais frieza, às vezes demorar um pouco mais no último passo, para esse passo mesmo entrar e sair com critério, não o tivemos. Mas o que eu retiro deste jogo, acima de tudo, é sentirmos este momento, sentirmos esta dor, compreendermos a dor da nossa torcida, sentimos-la e temos esta noção. A cobrança é enorme aqui dentro e parte de mim, sou o primeiro, e não tenho problemas nenhuns em reconhecer que foi um jogo mau. Foi um jogo mau da nossa parte, mas também sou o primeiro a dizer que a confiança é total em tudo e todos, e que sirva mais uma vez de aprendizagem. Estamos a montar um elenco, sabemos disso. Todos nós queríamos estar neste momento com uma performance mais regular e a verdade é que andamos a oscilar muito do 8 para 80. E nestas competições, seja ela qual for, seja o estadual, seja a Copa do Nordeste, quando oscilamos e batemos cá em baixo em termos de oscilação, num dia mau, não individualmente, mas acima de tudo coletivo, pode acontecer estas coisas. E hoje aconteceu. Parabéns ao Náutico que aproveitou as bolas que teve e da nossa parte é tal a reflexão que temos que ter. Serve de aprendizagem grande e a resposta vai ser dada. Nesta competição não tenho dúvidas que vai ser dada. Boa noite, Pepa, André, companheiros. 3 jogos considerados grandes, Fortaleza, Santa e Náutico, e o Sport não consegue vencer. Mas eu gostaria de falar com você a relação da efetividade. O Sport teve posse contra o Fortaleza, não conseguiu fazer os gols. Contra o Santa também teve posse, mas você disse que faltou um pouco mais de energia na oportunidade. E hoje também teve posse, rodeava, procurava espaço, se precipitava. Te preocupa nesse tipo de jogo em que os adversários têm menos posse do que o Sport, a pouca efetividade do time para concluir, professor? Preocupa, claro que preocupa, mas é uma preocupação com um caminho e com uma visão de trabalho. Trabalho e melhorar. Concordo perfeitamente com essa leitura. Nas 3 derrotas que tivemos, essas que falou nos jogos supostamente mais difíceis, tivemos mais bola, tivemos mais volume ofensivo, mas não tivemos critério, não tivemos assim grandes... Tivemos algumas, é verdade, mas não chega. E é aí, nesse ponto, que temos que melhorar muito. Agora, há vários fatores para isso melhorar. E é nesses aí que nós temos que insistir. Mais uma vez digo, confiança total, porque ninguém desaprende nada. Agora, não conheço outra palavra a não ser trabalho. É uma dor enorme isto que sentimos hoje. Queríamos e sabemos muito bem da importância dos clássicos, mas isto não termina aqui. Pelo contrário, está longe de terminar. Sabermos aquilo que não fizemos, acima de tudo que não fizemos, e melhorarmos muito no último terço, porque estamos
está-nos a faltar essa... Eu nem sei se é tanto tranquilidade, que às vezes essa tranquilidade pode ser confundida com passividade e com lentidão, mas uma definição muito melhor no último terço que não a estamos a ter. Pepa, boa noite, André. Mais uma vez eu vou tocar nesse ponto com você, porque está se repetindo com a torcida, né? Que é a questão do Matheus Alexandre. Até que ponto vale, em alguns momentos, a convicção de estar com o atleta em campo, quando a torcida está pegando no pé e ele está praticamente, a gente percebe a ansiedade, isso é natural, porque essa pressão ela vem. E aí hoje, no primeiro tempo, mais uma vez, o Matheus Alexandre teve, durante todo o jogo, praticamente, uma pressão tremenda que vinha do banco, na realidade das arquibancadas. Até quando, na tua opinião, essa convicção ela vai em ter o atleta em campo, uma vez que o Di Plácido entrou no segundo tempo, e após o jogo, após o apito final, a torcida começou ali a, enfim, pegar no seu pé. De que maneira essa resposta ela vai ter para o torcedor? Porque são dois clássicos, com equipes teoricamente mais inferiores, Santa e Náutico. Teve o jogo contra o Fortaleza, o Sport acabou perdendo. Até quando, assim, você imagina que resposta você vai dar para o torcedor, principalmente em questão de clássico? Porque você sabe que isso é natural, essa pressão ela vem quando você acaba perdendo para os rivais. E essa situação do Matheus Alexandre. Porque, de fato, hoje aconteceu novamente, e não é de hoje que isso está acontecendo, já vem de outros jogos também. Obrigado. Ora bem, foram várias perguntas ou várias afirmações. Em relação à cobrança, eu já disse aqui várias vezes, o Sport é enorme. É enorme, é grande. E nós temos de ter esta ajuda contínua. Temos muitos jogadores novos. Uma coisa é saber o que é o Sport de fora, outra coisa é saber o que é o Sport por dentro. E isto, há jogadores que chegam e demoram uma semana ou duas a adaptar-se, outros demoram um dia, outros chegam, metem a camisa e não se passa nada. E tem tudo a ver com o quê? Da nossa parte, confiança e ajudar. É o que eu disse anteriormente. A confiança é total em todos, a qualidade está lá. Agora, o rendimento pode não estar... Está um pouco aquém daquilo que nós pretendíamos de alguns. Infelizmente, isso acontece muito no futebol. Há jogadores que demoram 6 meses, demoram um ano. Há quem não consiga adaptar-se. Agora, o que nos cabe a nós... Estamos com um mês, praticamente um mês e pouco de trabalho com os jogadores a chegarem aos poucos. Portanto, é continuar a trabalhar, a ajudar e todos vão crescer aqui dentro. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Em relação à substituição, não tem nada a ver com o barulho que tínhamos. Tem a ver com mais profundidade, mais cruzamentos com outro tipo de critério e o Léo conseguiu dar isso na segunda parte. Portanto, foi uma opção meramente também estratégica pelas características do Léo. Pipa, boa noite. Boa noite. Contra Náutico e contra Santa Cruz, 2 tabus acabaram caindo. O Náutico não vencia o Sport aqui na ilha há 6 anos e o Santa não vencia o Sport em clássicos há 5 anos. 2 derrotas em clássicos, a torcida está muito sentida com esses resultados. Lá no Arruda eu te perguntei se você achou que faltou o espírito de clássico para os atletas. Você discordou de mim. E hoje eu te faço essa mesma pergunta. Você acha que, apesar da qualidade da equipe, que a gente sabe que tem, falta esse espírito, essa vontade, esse querer ganhar que a gente enxerga no Náutico, por exemplo, que é um time com menor investimento, no Santa Cruz, que é um time com menor investimento, e venceram os 2 clássicos com esse querer a mais, que a gente não está enxergando no esporte? Respeito a sua opinião, não vou pelo querer, nem vou pela atitude. Não, vou pela precipitação no último terço e o crescermos juntos, saber lidar com isto. E sentirmos muito. Está tudo a sentir ali dentro, eu, jogadores, elenco, staff, todo mundo está a sentir isto. É uma dor tremenda isto está a acontecer, agora é isso mesmo. Não tem nada a ver com atitude, com querer, com crença, com respeitar o clássico, respeitar a história. Não. Aqui há um respeito tremendo. Pura e simplesmente temos que melhorar muito no último terço, muito com bola, na tranquilidade com bola, decidir melhor, definir melhor. E como eu já disse, as contas fazem-se no fim. Nós podíamos estar aqui se calhar já numa performance muito boa e não passar por este tipo de situações. Eu preferia, todos nós preferíamos. Mas às vezes é nisto. Ter a humildade para olhar, não é esquecer este jogo, nem o jogo com o Santa Cruz. É olharmos para trás e reconhecermos, olharmos, percebermos onde estamos a errar, onde estamos a falhar e darmos a resposta. Isto é uma competição, como já todos nós sabemos,
é de pontos corridos para apuramento. Infelizmente não estamos, nem vamos conseguir já os lugares que queríamos, mas dentro desta competição nós sabemos exatamente o caminho que queremos alcançar, o objetivo que queremos alcançar lá no fim. Estamos a encontrar pedras, estamos a encontrar muitas curvas pelo caminho, estamos aí contra uma parede, já fomos 1 ou 2 vezes, é verdade, mas vamos conseguir e vamos dar a volta a isto, sem dúvida. Agora, não é desta forma, isso aí concordo com tudo o que está a ser dito. Agora, não é falta de querer, não é falta de atitude. Mais discernimento, melhor definição, e sermos uma equipa mais inteligente na reação à perda para não permitir, em poucas oportunidades, fazerem gol. Boa noite. Pepa, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite. Pepa, você reconheceu que o Sport vem tendo um pouco de dificuldade contra times que jogam com linhas baixas. E o Náutico apresentou linhas baixas hoje, revezando entre o 4-5-1, 5-4-1 em algumas ocasiões, apenas com Samuel Adzunayá lá na frente. Então, eu queria saber do Pepa qual é a alternativa. Porque hoje o Sport rodou muito a área, mas não entrou muito na área. Qual é a melhor alternativa do Sport contra times que jogam com linhas baixas? E também queria que você, se possível, comentasse sobre um jogador chamado Sérgio Oliveira, que está bem próximo de fechar com o Sport. Obrigado. Não, sobre os jogadores que não estão fechados connosco, pronto, já sabem que não vou adiantar nada. Em relação a essa situação, tem acontecido. Equipas baixas, e isso aí não é nenhuma crítica, pelo contrário, é uma estratégia, cada um luta com as armas que tem, e eu já disse, parabéns ao Náutico pela vitória. Isto nós temos de ter esta hombridade e esta frontalidade e humildade de reconhecer as coisas. Agora, cabe-nos a nós sermos melhores nesse aspecto. Temos passado por algumas situações, o próprio Fortaleza aqui, a palavra que aqui utilizam é ser, hoje igual, enerva-nos a nós, enerva todo mundo, mas aí está também. Não é só isso, mas essa é outra das coisas que nós temos que melhorar e de manter a cabeça fria para não entrarmos no desespero. E há situações, mesmo na primeira parte, ainda com, estamos a falar do quê? De 80 minutos pela frente, 75 minutos pela frente, nós mostramos ali algumas situações de intranquilidade, de nervosismo, de ansiedade, e cabe-nos a nós combater isso. Porque senão acabamos por definir mal e parecemos jogadores diferentes, parecemos uma equipa diferente, no desespero, à procura de algo. E às vezes acabamos por perder um pouco do discernimento e da nossa organização para ir atrás do golo com mais qualidade e com mais critério. Está mais do que identificado. É fácil de identificar, o problema é resolver. Mas nós vamos resolver isso com trabalho. Professor, boa noite. Boa noite. O time do Sport é um time que, como você falou, ele tem muita entrega dentro de campo. Eu até vi no bastidor da vitória contra o Souza, você valorizando isso, que os jogadores acreditaram até o final, não à toa conquistaram esse gol naquela oportunidade, no jogo da terça-feira. Mas o time do Sport é também um time muito leve, muito técnico, pelo menos o Sport de hoje. E o futebol é um jogo de duelos, hoje em dia é um jogo muito físico. A gente conversou sobre isso rapidamente no clássico contra o Santa Cruz, também no clássico contra o Fortaleza. Do meu ponto de vista, o Sport perdeu a maioria dos duelos contra um Náutico muito físico, muito impositivo hoje aqui na ilha. Como trabalhar isso? Se é uma questão que pode ser corrigida, mesmo com esse pouco tempo de trabalho, ou se é uma questão que precisam ser acrescidas características a esse elenco? Mais características de... sem querer ser repetitivo no assunto dos volantes, mas, tranquilo. Enfim, você concorda com essa visão e como trabalhar esse tipo de coisa? Olha, é uma pergunta muito pertinente e interessante, porque aí está, não se trata de falta de atitude. Há situações que vocês, os jogadores, não é? Podem ter a atitude toda, podem ter a vontade toda, podem ter a agressividade toda, mas há situações que acabamos por perder os duelos. Mas isto aqui é algo que já foi dito, a janela está para fechar, nós sabemos o que queremos também em relação a essas posições de primeiro volante, médios mais robustos, fisicamente mais fortes, sabemos o que é que estamos à procura, sabemos o que queremos e isso vai acontecer com naturalidade. Portanto, é preciso ter esse cuidado também de saber diferenciar as coisas. Eu volto a dizer aqui isto, não é falta de atitude, não é falta de entrega. Agora, há situações que nós perdemos nos duelos e acabam por dar uma transição, acabamos por, sei lá, o rebote, uma segunda bola, acabamos por perder o duelo. Mas aí está. Há muitas coisas que servem de aprendizagem e serve acima de tudo, de crescimento. E o caminho é esse mesmo.
Eu vou ser repetitivo, vou voltar a dizer o mesmo. Trabalho, sentirmos isto, sentirmos o que aconteceu, porque às vezes é nestas dificuldades e nestas adversidades e com este sentimento que estamos a sentir agora, que a seguir amanhã e a mais para a frente não pode acontecer. Sabemos exatamente onde melhorar, temos que melhorar e a única forma é o trabalho. Boa noite, Pepa. Boa noite. A gente viu que dentro da partida, após a lesão do Lucas Lima e a saída dele, o Sport perdeu a questão da criatividade lá no meio de campo. Aí o senhor fez a substituição, é claro, mas o Sport não conseguiu, como o colega falou, entrar na área adversária. Eu gostaria de saber do senhor a questão do qual o jogador ideal ali para o senhor colocar no lugar do Lucas Lima. A gente sabe que nem todos são iguais, mas qual jogador seria bom? E um recado para a torcida, porque depois do que aconteceu no jogo de hoje, a torcida ficou muito pegando no seu pé. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para o torcedor. O senhor falou que está muito doído a questão da derrota, mas qual é o recado que o senhor tem para o torcedor? Não, o recado é trabalho. Da mesma forma que cobram, eu sou o primeiro a cobrar. Da mesma forma que estão desiludidos, estão chateados, estão a sentir isto que está a acontecer, ou que aconteceu principalmente hoje, nós também estamos. O único recado aqui olha, aquilo que eu acabei de dizer lá dentro. Confiança total em tudo e todos e um caminho, trabalho, ponto. E que acreditem em nós. Acreditem em nós. Em relação ao jogo, nós abrimos o Carlos Alberto no segundo tempo para a direita e o Barleta para não estarmos a afunilar o jogo, para termos mais largura, porque estávamos a perceber contra uma equipa com um bloco baixo, com muita gente a povoar o corredor central, estava muito difícil entrar por dentro, muito. E o volume fomos tendo, tivemos muito volume, algumas ocasiões um pouco atabalhoadas, mas volto a dizer, é essa ansiedade que temos que conseguir combatê-la e termos essa tranquilidade para definir melhor no último terço, independentemente depois das características dos jogadores. Boa noite. Essa postura que o Náutico teve hoje, ela atrapalhou. Essa postura que o Náutico teve hoje, ela atrapalhou o trabalhar da bola para o Sport chegar finalizando, porque o Sport chegava até um certo ponto e não finalizava. E o Náutico, para onde apontava o nariz, ele espanava. Queria saber se isso atrapalhou o time. Atrapalhou, isso é normal, é estratégia. Foi o que eu disse há pouco, são as armas e estratégias, são as formas de encarar o jogo, mas nós temos que fazer mais e melhor. Mal era, se nós encontrarmos uma equipa mais baixa, muito povoada no corredor central e não conseguirmos resolver as coisas, temos que ter armas para isso, temos que ter capacidade para resolver isso. Não o conseguimos, estamos a ter dificuldade, é um ponto assente, estamos a ter dificuldades com equipas mais baixas, mas temos que conseguir dar a volta a esta situação. Vamos lá, nação. A primeira impressão que eu tenho, após 3 clássicos em que nós saímos derrotados, é que parece-me que o Sport entra nos clássicos como se fosse fazer os gols a qualquer momento, sem esforço. É como se o time, pela superioridade que tem, tanto de elenco como de investimento, jogasse relaxadamente, sem a devida raça leonina. Às vezes acho que Pepa e parte desse elenco que não jogou o estadual passado não encarnassem, de fato, o espírito de clássico. Jogam como se o clássico fosse um jogo comum, e não é. Aqui no Recife, assim como em todo o Nordeste e demais regiões do país, nós temos um lema: clássico não se joga, clássico se ganha. E é exatamente isso que não vejo em parte desse elenco atual. Quer ver uma coisa? Porque você vê o menino Zé Lucas jogando melhor e com mais raça que muitos marmanjos do grupo. Não é só pelo fato do vigor da juventude, é que Zé Lucas é leonino de nascença e de base. Ele, mesmo sendo mais novo, já sabe lá dentro de si a importância de um clássico. Portanto, é preciso que se tenha mais raça, principalmente nos clássicos, pois, se o Sport igualar na raça aos adversários, a técnica naturalmente vai sobressair, e técnico esse time é. Ainda mais agora em que já começam a chegar os jogos decisivos, aonde não há mais espaço para erros bobos e corpo mole, é preciso raça leonina, lutar por cada palmo de gramado do campo. A segunda questão que está deixando nós torcedores do Leão da Praça da Bandeira é a rotatividade que Pepa está impondo ao elenco. Eu sei que o profissional da área técnica é ele, e teoricamente ele sabe o que faz, no entanto, acredito que já deu para conhecer os estilos de jogo de cada jogador.
e provavelmente ele já deve saber, ao menos, o esboço de um time titular. A impressão que dá é que o time é mal treinado e o trabalho do técnico Pepa está deixando a desejar. Não digo isso somente pelos clássicos perdidos, nos jogos chamados menores, o Sport também jogou mal, a exemplo do jogo anterior, contra o Maguari, onde o Sport fez um primeiro tempo sofrível, mas deslanchou no segundo tempo, e isso nos iludiu. Mas apesar de tudo, eu continuo acreditando e torcendo que o trabalho de Pepa dê liga no Leão. Mas tem que mudar a postura desse time em campo. O Sport, além de um time tecnicamente e taticamente perfeito, tem que sobretudo ser aguerrido. Essa, aliás, é uma das principais características históricas do Sport, a chamada garra rubro-negra. O Sport já deveria estar jogando bem melhor. Afinal de contas, respeitaram uma pré-temporada. A prova é tanta que as primeiras 3 rodadas do Pernambucano foram jogadas pelo time sub-20 do Leão. Sinceramente, acho que não tem desculpas. O time deveria estar mais afiado a essas alturas. Outro fato importante é que o Sport tem levado azar nessa temporada. Falo da condição clínica de Thierry e o zagueiro Carlos Alberto, que o Sport investiu alto, até agora não disse a que veio. E para piorar ainda mais a situação, Lucas Lima sai do clássico de ontem machucado. Espero que não seja lesão grave. Agora, torcedor, é esperar. Boas contratações têm chegado e outras têm sido especuladas na ilha. Se concretizadas, o Sport fará um bom time para a Série A do Brasileirão. O que está nos deixando arretados como torcedor é o planejamento errado do primeiro trimestre da temporada, ao ponto de virarmos chacota para Náutico e Santa Cruz, nossos principais rivais locais. O trabalho de Pepa até agora não mostrou o que ele quer dos jogos, qual o esquema tático. Porque, por exemplo, Atencio, que entrou bem no último jogo contra o Souza, não entrou de frente hoje? São essas questões que nos deixam com a pulga atrás da orelha com Pepa. O time ainda é muito precipitado, muito afobado, falta calma, principalmente na hora de finalizar. Eu, particularmente, ainda não vou pedir a demissão do técnico Pepa. Mas o sinal de alerta já está ligado. Também leva em consideração a falta de peças mais qualificadas, que ainda estão por chegar. Contudo, sei que com o que Pepa já tem à disposição, já era para fazer um trabalho melhor. E do jogo em si, o que tenho a falar é: o Sport, mais uma vez, se deixou marcar fácil. Por um time inferior tecnicamente, o time do Náutico só fez montar as 2 linhas, adiantar marcação, basicamente o que o Santa Cruz fez no clássico do Arruda. O Sport também só se limitou, na maior parte da partida, a alçar bolas na área, geralmente lançamentos a esmo, e cruzamentos mal sucedidos. Nós temos um problema crônico na lateral esquerda com Dalbert, e não entendemos o porquê de Pepa não substituí-lo por Igor Cariús. Talvez seja pelo fato de Igor Cariús estar se recuperando de uma lombalgia. Mas ninguém garante que Cariús, ao se recuperar, vá de fato assumir essa lateral esquerda, já que não sabemos o que se passa na cabeça de Pepa. O zagueiro Carlos Alberto, eu não quero nem comentar. Uma contratação tão cara para fazer isso? E pior é que não foi só esse jogo que ele se ouve mal. E aí, com falhas individuais da defesa, acabamos perdendo mais um clássico. Vou ficando por aqui com o vídeo, esperando que o nosso Sport melhore nos próximos jogos. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo sobre o Leão e se inscrever no canal. Um abração e até o próximo vídeo.